Agora sim, então acho que eu vou dar as boas-vindas oficiais. A gente vai começar então o primeiro webinar temático do Programa Brasileiro de GHG Protocol. Eu sou o Guilherme, eu sou o coordenador do GHG Protocol e hoje eu estou aqui representando o GHG Protocol com as minhas duas colegas, a Juliana e a Carolina, que são as duas palestrantes no dia de hoje. Então a gente está muito feliz com a participação de vocês, a gente já está com mais de 200 pessoas aqui participando com a gente. É uma participação bem acima daquela que a gente teve, acho que nos anos passados. Já indica um pouco a importância que esse tema está recebendo nas organizações, a gente fica muito feliz. Eu vou já fazer o seguinte, né? As pessoas que estão entrando, eu vou pedir para renomear o nome e colocar também a organização que você representa, para a gente saber com o que a gente está falando aqui, e também lembrando que o webinar é aberto somente para os membros do programa GHG. E eu já vou pedir para a Carolina, então, compartilhar a tela para a gente já começar o webinar, para também não começar muito atrasado. Já apareceu a tela? Falta, acho que só colocar no modo de apresentação, e aí a gente começa. Eu já coloquei, peraí que não foi, então. Vamos de novo. Agora está em modo apresentação? Agora sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Olha só, a gente já está com 220 pessoas aqui na sala. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Como eu falei, esse é o primeiro webinar temático do programa GHG Protocol. A gente vai ter duas palestrantes hoje, a Carolina e a Juliana, que são as duas pesquisadoras do programa nesse momento. E já está projetado aqui para vocês que a gente vai falar de escopo 3. Então, esse tema foi escolhido não só para o webinar de hoje, mas também para o segundo webinar, porque a gente vem recebendo muita demanda de vocês sobre orientações, sobre diretrizes, sobre limites mínimos para a contabilização do escopo 3. O escopo 3 está ganhando muita relevância nas organizações. Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo sobre isso. Então, a gente optou por fazer os dois webinars sobre o escopo 3. Hoje, um mais focado no lado operacional da coisa, como é que você contabiliza mesmo o seu escopo 3. E o outro, né, no dia 24 de maio, daqui a algumas semanas, mais do lado estratégico da coisa. Como é que você faz, então, a gestão do seu escopo 3, como é que você estabelece indicadores e metas. Bom, então, acho que pode passar, Carol. Só vou pedir para a Juliana e para a Carolina ficarem de olho na lista de participantes para ir adicionando as pessoas, que eu não estou conseguindo mais ver isso agora. E vamos que vamos. Então, já me apresentei, a Juliana e a Carolina estão conosco hoje aqui, são as duas pesquisadoras do programa. Como eu falei, elas vão fazer a apresentação para vocês. Então, eu estou dando as boas-vindas agora, vou passar também por alguns updates, algumas atualizações do ciclo, e aí eu já vou passar a bola para a minha colega Carolina, que vai começar a introduzir o tema para vocês, e aí a Carolina e a Juliana vão tocando, até a gente ter um momento final de dúvidas para sanar com vocês. Porém, a gente também vai abrir, acho que 2 ou 3 vezes durante a apresentação, para vocês fazerem as suas perguntas. Como a gente está com um grupo muito grande, eu vou pedir para fazerem as perguntas mesmo pelo chat, porque senão acho que a gente não vai conseguir monitorar, tá? Então, a gente está monitorando o chat, pode deixar as perguntas aí. E de preferência que sejam perguntas sobre o conteúdo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o cronograma, sobre o prazo, sobre as atividades mesmo do programa GHG, pode fazer. A gente tenta também responder, mas a gente vai dar preferência para perguntas temáticas. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre a sua empresa, seja do ponto de vista de contrato, alguma dúvida mesmo da empresa, a gente pede para segurar essa dúvida e fazer lá pelo e-mail, né? Do ghg@fgv.br. Então, a gente vai ter... Volta ali um pouquinho, desculpa, Carol. A gente vai ter a introdução do tema e depois a gente vai olhar um pouquinho sobre como é que você identifica e categoriza as fontes de escopo 3, e depois a gente vai falar um pouco sobre os limites mínimos de escopo 3, né? Como é que você consegue abarcar minimamente o que seria
as fontes relevantes para você contabilizar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, tudo bem, agora que eu identifiquei o meu escopo 3 e eu já sei quais são as categorias que eu tenho, como é que eu vou coletar dados e fazer o cálculo, ok? E depois a gente abre para, como eu falei, dúvidas ao final. Pode passar. Bom, esse é o objetivo do nosso webinar hoje, né? Então, auxiliar vocês a compreender os impactos das emissões de escopo 3 da sua organização, né? Da cadeia de valor da sua organização, porque lá estão as suas emissões de escopo 3 quando a gente fala de um inventário organizacional. Claro que isso vai te proporcionar identificar maiores oportunidades, melhores oportunidades para, de fato, reduzir e mitigar o impacto das emissões do seu escopo 3. E por que isso é importante, a gente já vai trazer para vocês na introdução, né, Carol? Você pode passar aqui. O FGVSS, então, a gente tem muito membro novo esse ano, a gente fica muito feliz com os novos membros do programa GHG. E só para vocês, né, os novos membros entenderem, o Programa Brasileiro de GHG Protocolo é uma iniciativa do FGVSS, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e nós aqui, quase 60 pesquisadores, atuamos em prol da sustentabilidade, e aqui especificamente falando no Programa Brasileiro de GHG Protocolo, a gente olha para os inventários corporativos. Bom, pode passar. O programa GHG Protocol, ele tem, então, né, esse objetivo maior de difundir a cultura da realização de inventários corporativos, então a gente estimula que cada vez mais organizações façam o seu inventário corporativo no Brasil. Isso vocês entendem da importância, pois estão aqui conosco, são membros do programa GHG no ano de 2022. Já posso garantir um spoiler para vocês do nosso evento anual, que esse ano a gente vai mais uma vez quebrar o recorde do número de participantes, e isso já vem acontecendo nos últimos 3 anos. A gente fica muito feliz por isso, então, nesse sentido, a gente está alcançando o nosso objetivo, né? Pode passar, Carol. Alguns updates do ciclo. Então, a gente teve as nossas turmas de treinamento, também foi um recorde de participação, a gente teve até que abrir uma terceira turma para conseguir oferecer o treinamento para todos vocês. E aí vamos olhar um pouquinho para o calendário, o que tem pela frente. Então, lembrando, como eu falei, o próximo webinar temático também sobre escopo 3, mas daí olhando mais para a parte estratégica da coisa, vai ser no dia 24 de maio, tá? Então, isso é uma nova data, ela já foi comunicada para vocês, essa nova data, mas lá atrás a gente deu uma outra data que eu não vou nem mencionar, mas essa é a nova data, dia 24 de maio. A gente vai ter o nosso plantão de dúvidas, né? Que todo ano a gente tem um plantão de dúvidas, onde a gente fica uma tarde inteira disponível pelo Zoom, em 3, 4 salas, para tirar dúvidas de vocês. Vai ser no dia 8 de junho, ok? No período da tarde, a tarde inteira para tirar dúvidas. E a data limite para o preenchimento das informações no sistema é dia 24 de junho, lá para o final de junho, tá? E aí a gente vai ter o nosso evento anual, onde a gente vai celebrar a publicação de todos esses novos inventários, desse número recorde de membros, lá para metade, né? Lá para o dia 15 e 16 de setembro, essa data ainda está a confirmar. Pode passar, Carol. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Carolina, que vai fazer essa parte da apresentação para vocês. A gente vai estar, né, estamos monitorando o chat para dúvidas, então fiquem à vontade de fazerem as suas perguntas no chat que a gente está monitorando. Então a palavra é com você, Carol. Vai lá. Boa tarde a todos. Então, como o Guilherme falou, a gente vai falar um pouquinho aí das emissões de escopo 3 nesse webinar. Aqui é uma visão geral das etapas, né, para contabilização e relato do escopo 3. E nesse webinar de hoje a gente vai falar aí sobre esses primeiros passos em azul. Então, como identificar as categorias, definir os limites, coleta de dados e o cálculo das emissões. Para quem não conhece, essa é a família GHG Protocol. Então, esse é o grupo de diretrizes, né, de guias que nós temos. O Corporate Standard, que é o guia principal em inglês do GHG do WRI. Aí a gente tem também as EPB, né, que são as especificações do Programa Brasileiro, que é uma tradução do Standard.
E esses dois são os guias gerais que direcionam a metodologia do GHG para a elaboração do inventário. Aí, além desses guias, a gente tem mais 2 guias de escopo 3, um de contabilização e um de cálculo, e as diretrizes agropecuárias, que são guias adicionais, né? Então são guias suplementares aos standards, e a gente tem aí um guia substituto de escopo 2, que as regras valem agora desse guia. Esse webinar de hoje ele vai ser baseado nesses 2 guias de escopo 3, o guia suplementar de contabilização e relato, que ele traz um passo a passo para ajudar as organizações a entenderem qual o impacto das emissões da cadeia de valor, como fazer a gestão dessas emissões, e um guia técnico para cálculo, que aí sim ele vai trazer métodos específicos para cada uma das 15 categorias, e aí ele vai trazer fórmulas, exemplos, enfim, orientações para cada categoria. Então, por que a gente vai medir as emissões de escopo 3, né? Porque olhar para as nossas emissões da cadeia de valor ajuda a gente a identificar e compreender os riscos e as oportunidades que estão associados a essas emissões. Ajuda a gente a identificar oportunidades de redução de gases de efeito estufa, definir metas de redução para essas emissões, né? Acompanhar o desempenho dessas metas, porque a gente consegue envolver os nossos parceiros também da cadeia de valor. Então, a gente está aqui hoje porque a gente está fazendo a nossa parte na gestão das emissões, né, entendendo que é um compromisso de todas as organizações de reduzir as suas emissões. Por que não envolver também os seus parceiros, entender quem são os parceiros que você tem na sua cadeia de valor, e envolver eles, trazer eles, engajar nesse tema também de redução das emissões. E, por último, também, para melhorar as informações que vocês vão passar para os stakeholders, para os clientes, para os investidores, enfim, para a mídia, melhorar a reputação corporativa, né? Com um inventário mais completo. E aí, quando a gente fala dos riscos que podem existir aí para atrelados à cadeia de valor, né? A gente está falando de alguns riscos, por exemplo, um risco regulatório. Então, uma lei ou uma regulamentação que pode incidir tanto sobre você, sobre a sua organização, quanto sobre os seus parceiros da cadeia de valor. E aí pode afetar de alguma maneira como esses negócios acontecem, né? Tem o risco de custos também, de aumento de custos. Então, os fornecedores que você tem na sua organização, eles podem acabar repassando um custo de um aumento de energia, por exemplo. Tem também o risco de interrupção dos negócios por escassez de recursos. Então, tem esse risco também aí atrelado à cadeia. Riscos de produto e tecnologia. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando produtos que sejam menos carbono intensivos. Então, produtos que têm uma cadeia de maior emissão de carbono, né, ao longo da cadeia, pode ter uma menor procura aí por parte dos consumidores. Risco jurídico, então, alguma ação judicial que esteja relacionada às emissões e pode acabar refletindo na sua organização, né? Apesar de ser uma ação ali que às vezes acontece com o seu parceiro da cadeia de valor, acaba refletindo em você. E aí, por fim, o risco reputacional, que é exatamente isso, uma reação negativa, seja do consumidor, dos seus investidores, da própria mídia, uma cobertura negativa com relação às suas atividades ou aos seus parceiros da cadeia de valor. E é o que eles fazem aí na gestão das emissões. Mas não só, né, a gente tem os riscos, a gente também tem oportunidades que podem ser encontradas aí quando a gente faz a gestão das emissões da nossa cadeia de valor. Então, eficiência e economia de custos, né? Geralmente, quando a gente faz uma redução das emissões, a gente tende a ter uma diminuição dos custos também da operação, um aumento da eficiência, né, operacional, da produção. Então, é uma oportunidade que a gente pode identificar fazendo a gestão da nossa cadeia de valor. Impulsionar a inovação. Então, a gente falou, né, uma diminuição da procura por produtos que têm mais emissão de carbono atrelada na sua cadeia. Então, você vai buscar novas, diferentes soluções da sua cadeia de valor. Às vezes, um fornecedor que tenha algum tipo de inovação que diminua as emissões. Então, você acaba impulsionando a inovação nesse processo. Aumento das vendas, né? Então, de novo, maior busca por bens e serviços com baixas emissões, fidelização do cliente. E aí a gente já está falando também de relacionamento com o stakeholder. Você está mostrando proatividade, responsabilidade com a gestão da sua cadeia, não só com a sua gestão direta de emissões, né? Mas também com as organizações com as quais você faz parceria. E aí isso gera uma relação de confiança aí com o seu stakeholder, seja o cliente, o investidor, enfim. E aí, por último, a diferenciação da organização, né? Então,
a gente fala que quando você olha para além da sua porteira, né, você fica numa posição de vanguarda. Então, todo mundo agora olha para si, para suas emissões, as emissões diretas. Mas quando você olha para além da porteira, você ainda está colocando uma coisa a mais no seu inventário, né? Está subindo um degrau a mais aí na sua gestão das emissões. E agora a gente quer saber um pouquinho de vocês, né? Como que está a sua organização com relação aos inventários de escopo 3? Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link, no menti.com, ou ler o QR Code aí com o celular de vocês, enfim, e responderem, acho que são 3 perguntas que a gente tem, que o Guilherme vai falar para nós aí, só para a gente ver como que a gente está aí com 260 participantes, né? Como que as empresas que estão aqui hoje estão com relação ao inventário de escopo 3. Gui, quando tiver já as respostas, já pode contar para nós como que estão aí. Pode deixar, Carol, eu vou vendo aqui os resultados. E aí eu já falo para vocês. Então, vamos ver aqui na primeira pergunta, né? Sua organização faz inventário de escopo 3? Então, só 2% falou que não. Só 2% falou que não. 66%, 67%, 68% está aqui ao vivo, fala que sim, contabiliza, mas apenas algumas categorias, né? Lembrando, e a Carolina vai mostrar para vocês, quando a gente fala de escopo 3, a gente está falando de 15 categorias. Tá? 15 categorias de fontes de emissão indireta. Então, agora já atualizou um pouco os dados, 74% fala que contabiliza, mas apenas de algumas categorias. E 37% fala que contabiliza da maioria das categorias. E 29% fala que não contabiliza, mas pretende contabilizar. Então, para essa primeira pergunta, Carol, a grande maioria faz o escopo 3, mas só de poucas categorias. Aí vamos passar para a próxima pergunta. Quais são as categorias de escopo 3 que são mais contabilizadas? Então, ali, de repente, a gente consegue projetar as categorias, Carol? Você consegue projetar as categorias? Sim, consigo ajudar nessa resposta, né? Opa. Tá, então vamos ver aqui. Aí eu vou falando o número para vocês, vocês vão vendo, tá? Então aqui está uma batalha acirrada das categorias, entre as categorias 4, 5 e 6. As categorias 4, 5 e 6 são as mais contabilizadas por vocês. Transporte e distribuição upstream, resíduos gerados pela operação e viagens a negócios. 4, 5, 6 e 7. Olha, ninguém contabiliza a categoria 2, ninguém contabiliza a categoria 8, 10, 11, 12 e 14. E muita categoria só com 3, 2 empresas contabilizando. Né? Então, aqui, deixa eu ver. Então, continua assim, olha, a categoria mais contabilizada com 60% é a categoria 6, viagens a negócios. Em segundo lugar, a gente tem a categoria 5, com quase 60% também, que é resíduos gerados na operação. E a gente tem em terceiro lugar aqui a categoria 4, também uma categoria com 40% mais ou menos de contabilização, que é transporte e distribuição upstream. Tá? Então, as categorias menos contabilizadas, quase por ninguém aqui, é 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, realmente, a gente ainda tem muito a avançar quando a gente fala de contabilização das subcategorias de escopo 3. Eu acho que é bom que a gente está fazendo esse webinar aqui com vocês, para a gente poder avançar
um pouco no conhecimento para vocês conseguirem avançar no seu escopo 3, tá? Agora, a última pergunta: quais são os principais desafios que a sua organização tem ou vislumbra ter para realizar o inventário de escopo 3, tá? Então, vamos ver o que aparece aqui de resposta. Cara, eu acho que você pode ir tocando e daqui a pouco Você volta? eu volto. O pessoal vai preenchendo aqui os principais desafios Legal. e aí depois você me pergunta aqui ou eu te interrompo e eu volto um pouco com um apanhado, tá? Vai Tá lá. bom, pode me interromper então, Gui. Então, continuando, né? É interessante que a maioria aqui, pelo que a gente viu nas respostas, já faz pelo menos alguma categoria, né? Mapeia de alguma maneira as suas emissões de escopo 3, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui também. Então, primeiro aqui, né, sobre identificar as categorias de emissões, não só identificar aquela lista das 15 que eu já mostrei, mas também entender como essas categorias são relevantes ou não para a sua organização. Então, antes de entrar nas categorias propriamente ditas, eu queria só trazer aqui para vocês esse slide para a gente falar um pouquinho sobre como a gente divide as categorias de escopo 3, né? Porque ainda é uma coisa que gera bastante dúvida para as pessoas. Então, aqui vocês conseguem ver a organização de vocês. Então, a gente está falando, né, a organização inventariante. Então, as emissões que vocês têm da cadeia, seja com as plantas, o transporte, enfim, tudo que aqui a gente está falando de escopo 1 e 2, né, emissão de escopo 1 e 2. E aí, quando a gente está falando de escopo 3, a gente tem as emissões que vêm antes da porteira, que a gente fala, né? Então, antes da sua produção, e a gente vai chamar essas emissões de emissões upstream, e a gente tem as emissões que vêm depois da porteira, então são as emissões downstream. Então, aqui a gente está falando das emissões no upstream, das emissões que estão relacionadas a bens e serviços comprados ou adquiridos, e das emissões downstream, bens e serviços vendidos, né? Então, essa distinção, a gente sempre faz ela baseada nas transações financeiras. Tudo que essa organização adquire, né, antes do próprio negócio, das próprias emissões, vem como emissão upstream. Tudo que vai depois que vende o produto ou o serviço da sua organização, emissões downstream. E aí, essa lógica das transações financeiras, ela vale também para a categoria de transporte e distribuição. E aí a gente sempre fala que a lógica é a lógica de quem está pagando o frete. Então, se a sua organização pagou o frete, seja para receber o produto, seja para enviar o produto, ainda assim é uma emissão upstream da sua organização, tá? Mesmo que seja uma venda, mas se é você quem está pagando o frete, pagando por aquele transporte, é uma emissão upstream. E a mesma coisa se você não estiver pagando pelo frete. E aí vai ser sempre uma emissão downstream para vocês. Então, na verdade, era só para a gente fazer essa distinção aí, porque ainda gera um pouco de dúvida, né? Emissão upstream, o que vem antes da sua porteira, emissão downstream, o que vem depois. Upstream você está pagando, downstream você não paga ali. Então, de novo, né, já mostrei aqui as categorias. A gente tem 15 categorias para alocar essas emissões de escopo 3, então vocês conseguem, todas as emissões que tiverem na sua cadeia de valor, vocês conseguem alocar de alguma maneira no inventário. Algumas dessas categorias são mais usuais, mais intuitivas, né? Então, a gente viu as respostas do Guilherme, categorias 4, 5, 6, então, viagens a negócios, deslocamento de funcionários, resíduos gerados na operação, enfim, transporte e distribuição, são categorias que a gente já tem mais costume de usar, são mais fáceis de entender. E eu trouxe aqui alguns exemplos de categorias que geram um pouco mais de dúvida, só para a gente tentar amarrar melhor aí o entendimento dessas categorias. Então, uma delas, né, é a categoria 3, de atividades relacionadas com combustível e energia que não estão inclusos no escopo 1 e 2. Então, nessa categoria, a gente está falando das emissões relativas à extração, produção, enfim, transporte de combustível e energia que você compra e consome na sua organização, sem contar o consumo propriamente dito. Então, por exemplo, a sua organização tem uma frota própria, né, de carros a gasolina. Aí, nessa categoria, se você quiser contabilizar todas as emissões atreladas à gasolina que você compra. Então, desde ali da extração, do refino,
o transporte dessa gasolina chegando na sua organização. Isso são as emissões que entrariam nessa categoria. Lembrando que as emissões da combustão da gasolina, né, que é quando a sua organização ela vai consumir esse combustível, isso entra no escopo 1 da organização. Então, essa categoria é para você ir além, né? Além da emissão da gasolina em si, tem toda uma emissão atrelada à cadeia de valor para a produção desse combustível. Energia elétrica, a mesma coisa. Então, você pode escolher inventariar também essas emissões da produção do que você consome. E aí entraria nessa categoria 3. Categoria 5, de resíduos gerados nas operações. A gente tem essa categoria de resíduos efluentes também no escopo 1. E isso gera muita dúvida nas organizações, né? Quando que eu sei se é meu escopo 1, quando que eu sei se é o meu escopo 3? Então, lembrando, né, a categoria de resíduos, ela vai falar ali das emissões que acontecem quando tem o tratamento ou a disposição final desse resíduo. E aí, no escopo 3, ela tem que ser de propriedade ou controlada por terceiro. Então, por exemplo, um resíduo que é destinado a um aterro de terceiro, escopo 3. Se a sua organização tem uma estação de tratamento de efluentes, por exemplo, em loco, né? Dentro dos limites da organização. Aí esse é o escopo 1. Agora, se a sua organização tem essa estação de tratamento, mas esses efluentes são tratados por uma empresa terceira, é um escopo 3 também. Então, a gente sempre vai olhar ali para quem é responsável por aquela emissão que está ocorrendo no tratamento daquele resíduo, tá? Essa é a diferença entre escopo 1 e escopo 3 para essa categoria. Uma outra categoria também que vale a pena ser mencionada, deslocamento de funcionários casa-trabalho. Então, essa é intuitiva, né? Ok, todas as emissões do consumo de combustível, seja do carro particular do funcionário, ônibus, metrô, o que quer que o funcionário utilize. Mas, lembrando que se a sua organização ela fornece um serviço de transporte fretado particular para o funcionário, né? Então, ela oferece aquele fretado que vai trazer todos os funcionários até a planta e levar embora, aí isso é escopo 1 da organização, tá? Quando a gente está falando de escopo 3, a gente está falando de um transporte de terceiro. Mesmo que você contrate uma empresa terceira para fazer um transporte que é específico para a sua organização, isso é escopo 1. E é também nessa categoria que entram as emissões de home office, né? Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem trabalhado mais de casa, a maioria das organizações, e muitas dúvidas chegavam de onde que a gente vai contabilizar as emissões de home office do meu funcionário. Então, é nessa categoria, na categoria 7. E, por último, a categoria de investimentos, que também perguntam o que seria, né? Então, na verdade, aqui a gente vai contabilizar as emissões das operações de investimentos que não estão no escopo 1 e 2 da organização. Então, são geralmente instituições financeiras que vão utilizar essa categoria, tá? E aí elas podem, por exemplo, contabilizar, se você é uma instituição financeira e fez um investimento numa fazenda agrícola, aí você vai contabilizar as emissões desse empreendimento no qual você investiu e colocar nessa categoria de produção, enfim. Então, é aqui que entraria essas emissões. E aí, beleza, né? Aí falei que tem 15 categorias de escopo 3, e a gente está falando aqui de melhorar a gestão das nossas emissões na cadeia de valor. Isso quer dizer que eu preciso sempre relatar as 15 categorias, ou será que eu vou ter gestão sobre as 15 categorias? Será que as 15 se aplicam ao meu negócio? E não é isso que a gente veio falar aqui nesse webinar, né? Então, existem alguns critérios para ajudar vocês a definirem quais categorias são relevantes, para que vocês possam concentrar os esforços nessas categorias, né? E melhorar a gestão das emissões, a gestão da contabilização dessas categorias, onde vocês vão conseguir fazer mais diferença. Então, alguns critérios aí para ajudar vocês a identificarem se são emissões relevantes ou não do escopo 3. Representatividade. Então, encontrar quais são as atividades que contribuem mais para as emissões totais do escopo 3 de vocês. E aí, se vocês virem, eu coloquei aí, emissões totais antecipadas. Mas o que é essas emissões totais antecipadas, né? É possível que vocês façam uma estimativa bruta, uma estimativa bem grosseira mesmo, assim, para entender onde estariam as maiores emissões de vocês. Então, isso é algo que está também no guia do GHG, é algo que já é comumente recomendado, de antes de você fazer o esforço, porque a gente entende que, às vezes,
fazer a coleta dos dados com os parceiros da cadeia de valor não é tão simples, né? Uma coisa é você fazer a coleta dos seus dados, das suas emissões, que está dentro da sua organização, e outra coisa é você pedir para os seus fornecedores, para os seus clientes, enfim, os dados de emissão deles, né? Nem sempre é fácil de obter esses dados. Então, antes de fazer todo esse esforço para obter os dados de todos os parceiros da cadeia de valor, é possível que você faça uma estimativa bruta, às vezes uma extrapolação de dados, usando dados da literatura mesmo, alguma referência, só para entender onde estariam as maiores emissões da sua organização. E aí sim, usando esse critério da representatividade, você vai selecionar as categorias nas quais você vai colocar mais esforço para fazer uma melhor gestão das emissões. Um outro critério que vocês podem utilizar também é o critério da influência. Então, em que categorias vocês conseguiriam influenciar que houvessem reduções, ou conseguiriam mesmo realizar reduções das emissões, né? Então, onde vocês podem influenciar mais, às vezes são categorias que valem a pena vocês mapearem e colocarem mais esforço. Risco, então, como eu falei, né? Categorias que oferecem maiores riscos para os negócios de vocês, então seja risco de escassez de recursos, por exemplo, ou risco reputacional, mas essas categorias que oferecem o maior risco também valem a pena serem mapeadas pela sua organização e ter uma gestão ali acontecendo mais de perto. E aí, ainda nisso, né, categorias que são mais críticas para os stakeholders, então aquelas atividades que talvez os clientes ou a própria mídia está mais de olho, e aí vale a pena também vocês mapearem, mostrarem como que vocês fazem a gestão dessas emissões da sua cadeia de valor. Terceirização, então, atividades que às vezes vocês realizavam internamente, mas terceirizaram, vale a pena continuar fazendo a gestão dessas emissões para entender o quanto isso mudou e se vocês conseguem influenciar ou não. E, por último, o critério dos gastos, né? Então, algumas categorias, algumas atividades que existem, que exigem maior nível de gastos ou que podem gerar maior receita para vocês. Então, esses são alguns critérios que podem ajudar vocês a entenderem quais categorias são mais relevantes no escopo 3 de vocês e que valem a pena vocês colocarem mais esforços na contabilização. Agora, dúvidas? Gui, se tiver as respostas e quiser trazer também. Tem muita dúvida, Carol, muita dúvida. Mas eu vou só primeiro trazer as respostas aqui daquela pergunta para o Mentimeter, né, do Mentimeter. Quais são os principais desafios da sua organização para fazer a contabilização de escopo 3? Olha, muita gente falando em relação à coleta de dados. Tá? Então, a gente vai falar sobre boas práticas para coletar dados da sua cadeia de valor mais para frente, tá? Mas a grande maioria das pessoas está falando coleta de dados ou dificuldade, né, de obter a informação junto aos fornecedores, mapeamento da cadeia, mas realmente a grande maioria das pessoas está falando sobre coleta de dados. Acho que assim, os resultados ficaram bem interessantes, a gente pode até compartilhar depois com vocês, tá? De uma forma mais consolidada aqui, mas é impressionante como o pessoal fala muito sobre como coletar os dados, que isso sim é uma das maiores dificuldades, tá? Aí, Carol, tem algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas mais assim administrativas que eu vou responder e as perguntas de conteúdo eu vou passar para você, tá? Tá legal. Tá. Então, a primeira pergunta, qual é a data de abertura do registro público, tá? Então, a gente está fazendo algumas atualizações ainda no sistema e a data prevista que a gente tem recebido do TI até o final da semana que vem, tá? Então, a gente vai... Estamos trabalhando com essa data de até o final da semana que vem abrir o registro. Caso isso não consiga, caso a gente não consiga fazer essa abertura, a gente vai informar vocês e aí também vai ajustar o prazo para inserção dos dados, podem ficar tranquilos, mas a gente está trabalhando com uma data limite até o final da semana que vem. Tem alguém perguntando sobre o plantão de dúvidas, se todo mundo pode participar. Sim, todos os membros podem participar. Tá? Tem alguém perguntando se a ferramenta de cálculo precisa ser enviada pelo sistema para ser verificada. Não precisa ser enviada, vocês só enviam os dados finais da contabilização. Tem também bastante gente perguntando se a gente vai disponibilizar o material apresentado. Sim, ele vai ser disponibilizado aos membros, tá? Tem alguém perguntando se o guia de escopo 2
substitui as notas técnicas publicadas pelo GHG Protocol. Não, tá? As notas técnicas do GHG Protocol para escopo 2, tá? Elas estão de acordo com esse guia internacional, mas elas que valem aqui no Brasil, tá? Alguém perguntando onde encontram os guias, né? Bom, as nossas orientações, elas estão no nosso site, tá? De repente a Juliana pode botar o site aqui para quem ainda não conhece, mas acho que todos vocês devem conhecer. Esses dois guias, em particular de escopo 3, tá? Eles não foram adaptados aqui pelo programa, então inclusive eles estão em inglês, tá? Mas eles estão disponíveis no site do GHG Protocol Internacional, que é ghgprotocol.org, tá? Também vou pedir para a Juliana mandar esse site aqui para vocês. E tem alguém perguntando se a gente vai ter um protocolo específico para as emissões atreladas ao home office, tá? Então, como a Carolina já falou, as emissões associadas ao home office, isso é uma diretriz internacional, tá? Eles devem ser contabilizados até o momento na categoria de deslocamento casa-trabalho, na categoria 7. É um pouco estranho, talvez, mas tem um racional por trás, ok? Esse racional ele está padronizado, todo mundo que segue o GHG Protocol no mundo inteiro tem que contabilizar ali. Pode ser que futuramente crie-se uma categoria à parte, mas até o momento deve ser contabilizado na categoria 7 de escopo 3, tá? Tá, tem alguém falando aqui, bom, você, Guilherme, falou que muitas organizações não contabilizam algumas, né, subcategorias de escopo 3, mas porque elas não são aplicáveis à organização. Claro, é isso mesmo. Bom comentário, boa complementação. Então, claro que você vai contabilizar, né, somente dentre as 15 categorias, somente aquelas aplicáveis à sua organização. Então, não é necessariamente o objetivo de todas as organizações contabilizarem as 15 categorias, porque muitas delas são ou particulares a um determinado setor ou muito menos abrangentes, tá? O webinar vai ficar gravado, sim, o link vai ser disponibilizado para vocês ao final, não ao final, né, mas daqui a alguns dias. E aí tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas mais de conteúdo. Carol, eu vou passar para você, tá? Alguém está perguntando em relação ao upstream e downstream. Se o frete estiver incluído no preço, considero que estou pagando o frete e seria então o meu upstream? Sim, sim. Se não tem se o comprador, né, não está pagando por esse produto, então você pode considerar suas emissões upstream, sim. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. As produtoras de gasolina têm declarado suas emissões? Sim, a gente tem algumas organizações desse setor que reportam no GHG, e aí vocês conseguem verificar o inventário delas no nosso site, no Registro Público de Emissões. Tá. A próxima pergunta é se você não responder algum escopo, impacta na classificação final do inventário? Sim, então, acho que está falando da qualificação de selo ouro, prata e bronze, né? As informações de escopo 1 e 2, elas são de relato obrigatório para o programa brasileiro, tá? Então, você precisa relatar todas as fontes de emissão do seu escopo 1 e 2, de todas as estruturas da sua organização. O relato de escopo 3, que é o que a gente está falando hoje, ele é voluntário. Então, se você não relatar nenhuma categoria ou relatar de maneira incompleta com as emissões que você tiver conseguido mapear, enfim, isso não impacta na qualificação do seu inventário. Legal. Tem algumas pessoas perguntando aqui em relação à diferença entre upstream e downstream, mas só lembrando que a Carol acabou de falar, que aquela dica, né, que a gente dá, se você está pagando pelo frete, o GHG considera isso o seu upstream, tá? É uma lógica um pouquinho diferente, mas vamos pensar assim, você paga pelo frete, é o seu upstream, não importa se é um frete de algo que está chegando ou saindo da sua organização, se você paga por ele, ele é considerado upstream, tá? Vamos ver mais o que tem de pergunta aqui. Deslocamento casa-trabalho, quando o ônibus é fretado, considera-se no escopo 1.
Então, é aquilo que a Carol falou, né? Então, escopo 1 é aquilo que você tem propriedade ou controle, e escopo 3 é quando você não tem propriedade nem controle, né? Então, se você contrata um serviço de uma empresa terceira para fazer meramente o transporte, tá? Isso me parece mais um exemplo de escopo 3 mesmo. Escopo 1, Gui, desculpa. Se você contrata a empresa terceira para fazer um transporte específico para sua organização, né, e ela vai prestar esse serviço só para sua organização, escopo 1. Tá. Vamos ver aqui mais que tem de pergunta aqui. Tem algum pessoal mais perguntando coisa específica da ferramenta, mas eu acho que a gente pode, de repente, responder essa pergunta se alguém tiver alguma dúvida mais específica por meio do e-mail, tá? Acho que você pode ir seguindo aí, Carol. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida que eu não consegui responder, joga de novo no chat, tá? Daí a gente tenta responder, tá? Porque a gente está recebendo muita pergunta mesmo aqui, tá? Estamos tentando responder tudo. Vai lá, Carol. Tá. E antes de eu continuar, só mais um ponto, né? Que perguntaram do plantão de dúvidas. Todo mundo pode participar, mas lembrando que a gente também oferece um suporte para vocês aí ao longo da elaboração do inventário. Então, pode também mandar um e-mail para nós no ghg@fgv.br com as dúvidas. E aí, se for preciso, a gente marca um call também. Não precisa esperar o plantão de dúvidas especificamente para tirar as dúvidas, tá? Se já tiver dúvida, já pode entrar em contato com a gente. Então, vou continuar aqui. Então tá, né? No tópico anterior, a gente falou sobre os critérios de relevância para escolher que categorias a gente vai contabilizar, enfim. E aí agora a gente vai definir quais são os limites dessas categorias. Por quê? Porque a gente sempre fala que o escopo 3, o céu é o limite. E realmente o céu é o limite, né? Você pode, como no exemplo que eu dei ali da gasolina, você tem as emissões da combustão da gasolina, né? Então, do momento do consumo, que é a hora que você queima o combustível, mas você também tem todas as emissões atreladas à produção da gasolina, né? Então, o seu escopo 3, ele pode ser tudo que entra indiretamente na sua cadeia de valor, desde as emissões da produção de qualquer bem ou serviço que você tem, até as emissões do usuário final do produto, enfim. Então, tudo entra no escopo 3, né? O céu é o limite. Só que existem alguns limites mínimos que direcionam os esforços na contabilização dessas emissões, para que a gente também consiga ser mais objetivo na gestão das nossas emissões, né? Assim como eu mostrei os critérios de relevância para entender quais categorias são ou não relevantes, tem alguns limites que também vão ajudar a gente a entender se o nosso, como que a gente contabiliza de maneira mais completa essas categorias para o nosso inventário. Então, um desses limites que a gente tem aí, que é legal de entender, é o limite temporal do escopo 3, né? Porque a gente entende, acho que todo mundo aqui já entendeu, que quando a gente está fazendo inventário, a gente está fazendo um inventário relacionado a um ano específico, né? Então, no caso aqui do ciclo 2022, a gente está falando do inventário do ano de 2021. Então, a gente vai coletar todos os dados referentes ao que aconteceu no nosso ano de 2021, na nossa organização, e colocar isso no inventário. Mas nem sempre as emissões, principalmente no escopo 3, desses dados, estão acontecendo só no ano inventariado. Muitas vezes, a gente tem emissões que aconteceram no passado e emissões que vão continuar acontecendo no futuro. Então, por exemplo, aqui a categoria 6, né, de viagens a negócios. A categoria de viagens a negócios, pensando num avião. Aquela emissão, ela acontece a hora que alguém da sua organização entra no avião. Ano relatado, 2021, entrou no avião, aconteceu uma emissão. Ali a gente está falando de uma emissão pontual, que acontece naquele ano. Já se a gente olhar, por exemplo, a categoria 5, né, de resíduos gerados na operação, tem aquela emissão que a gente vai relatar no ano inventariado, só que a decomposição desse resíduo, ele vai continuar gerando uma emissão ao longo do tempo. Então, é uma emissão que continua acontecendo no futuro e que a gente já vai estar contabilizando aqui nesse inventário. E a mesma coisa vale para emissões do passado. Então, como eu dei o exemplo aí do combustível, né? Teve toda uma emissão que aconteceu na produção daquele bem ou daquele serviço que eu comprei e que ela vai estar sendo contabilizada
nesse ano que eu estou relatando. E existem também alguns limites mínimos que vão indicar para nós o que a gente precisa contabilizado, né? Como eu falei, para considerar que eu estou contabilizando de maneira mais completa o meu escopo 3. Então, por exemplo, para categorias de bens e serviços comprados, bens de capital e atividades relacionadas com combustível, né, aquela categoria 3, eu preciso contabilizar todas as emissões upstream. Então, todas as emissões que aconteceram do berço ao portão. E aí, quando eu estou falando do portão, eu estou falando quando chega na minha organização, né? Lembra aquele slide que eu mostrei? Tem a minha organização no meio, tem as emissões upstream e a downstream. Então, todas as emissões que aconteceram antes do bem ou do serviço chegar à minha organização até o meu portão. Então, por exemplo, como eu já dei, né, do combustível, todas as emissões da produção do combustível. E aí, só para eu fazer um parênteses, né, para explicar quando eu uso esse termo do berço ao portão, né? É uma terminologia que a gente usa em análise de ciclo de vida, para quem nunca ouviu falar. Então, análise de ciclo de vida, a gente está falando ali do ciclo de vida de um produto, de um serviço, enfim. E aí é um conjunto de etapas que são necessárias para que um produto ele cumpra a sua função. Então, vai ali desde a obtenção dos recursos naturais, produção, distribuição, até o fim da vida. E aí a gente costuma falar do berço ao túmulo. Mas a gente também pode falar do berço ao portão, como eu falei, e aí você vai definir que o portão é o portão da sua organização. Então, a gente está falando de todas as emissões que aconteceram antes do produto ou do bem chegar à minha organização, até aquele momento. Ou a gente pode falar também do berço ao berço, e aí a gente está olhando já para economia circular, né? Então, quando você reutiliza, aí não tem o fim da vida. Mas então, quando eu colocar uns termos de ciclo de vida, é disso que eu estou falando, do berço ao portão, do berço ao túmulo, tá? Continuando, sobre os limites mínimos, né? Então, para categorias que têm a ver com transporte, então viagens a negócios, deslocamento de funcionários, transporte e distribuição, tanto upstream quanto downstream, minimamente você tem que contabilizar as emissões que ocorreram durante o uso dos veículos e das instalações. Então, o uso do combustível, do caminhão que trouxe ou que vai levar o meu produto, o uso da energia elétrica de um centro de distribuição, de um galpão onde ficou armazenado o meu produto, tudo isso entra nessa categoria. Minimamente tem que contabilizar essas emissões. E, opcional, como eu já tinha falado, né, as emissões do ciclo de vida, por exemplo, associado à fabricação dos veículos ou à construção dessa infraestrutura, aí é um a mais, né? Então, minimamente eu vou contabilizar as emissões que ocorreram durante o uso, seja desse veículo ou dessa instalação, mas se eu quiser eu posso ir também contabilizar além, contabilizar as emissões do ciclo de vida. Carol, Oi. desculpa te interromper, é que o Não, chat está pegando fogo aqui. pode falar. Aí o que acontece? Eu vou só tirar algumas dúvidas, que tem um pessoal aqui com, acho que, 2 dúvidas, né, principais, mas acho que eu posso responder só para esclarecer um ponto aqui que acho que não ficou claro, né? Então, assim, a diferença de quando contabilizar emissões de escopo 1 ou de escopo 3, né, é a principal dúvida que todo mundo tem nos nossos treinamentos, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Se você tem a propriedade e o controle sobre uma determinada fonte, escopo 1, não tem dúvida. Você é dono e você controla todas as facetas dessa fonte, escopo 1. Se você não tem nem a propriedade, não é seu a fonte, e você também não controla como é emitido o gás de efeito estufa, escopo 3. Escopo 3, tá? Agora, se você tem propriedade, mas não tem controle, ou se você tem controle, mas não tem propriedade, é o que a gente chama de uma zona cinzenta, né? E aí cabe um pouco à organização entender se ela controla de alguma forma, né, ao ponto de conseguir colocar isso no seu escopo 1, ou se ela controla só um pouquinho ou quase nada, e aí vai para o escopo 3, né? Então, o exemplo do fretado, se você contrata um fretado que vai te entregar um serviço que é deslocar os seus funcionários, é escopo 3, tá? Escopo 3, tá? Agora, tem uma exceção, né? Vamos pensar em exceção. Se eu contrato o fretado há 20 anos, né? Ele usa um ônibus da empresa. Ele abastece com o cartão de crédito da empresa. Ele é um fretado, mas na verdade ele é quase um funcionário da empresa, né? Teoricamente ele é terceirizado, mas
na prática ele é um funcionário da empresa. Aí você tira do escopo 3 e pode colocar no escopo 1, tá certo? Então, assim, em 99% das vezes, quando você contrata um serviço, seja de logística, seja de um fretado para fazer o deslocamento casa-trabalho, é o escopo 3, tá? Acho que ficou claro agora. Aí tem muita gente também perguntando em relação ao deslocamento casa-trabalho, tá? Deslocamento casa-trabalho, essa categoria ali, né? Essa categoria, ela foi pensada para contabilizar as emissões que os funcionários têm quando pega metrô, quando pega ônibus, quando pega táxi, né? Quando usa o seu carro próprio para se deslocar. Mas o GHG Protocolo Internacional também entendeu que as emissões de home office devem estar nessa categoria. Então, quando você acende a luz na sua casa, você tem uma conta de luz, o seu computador, né? Tudo que é a mais do que você normalmente utiliza na sua casa pode entrar nessa categoria de deslocamento casa-trabalho, tá? Tá, então, como calcular o home office na aba deslocamento casa-trabalho? Não dá para calcular na aba da nossa ferramenta, tá? Não dá. Não dá para contabilizar, porque essa ferramenta ela foi pensada para o deslocamento casa-trabalho normal. Então, você vai ter que fazer o cálculo por fora. Você vai ter que estabelecer uma linha de base, né? Estabelecer uma linha de base sobre o que são as emissões normais de uma pessoa e verificar qual é a emissão a mais que ela tem. Conta de eletricidade, aumentou quanto? Né? Basicamente isso. Tá? Então, não dá para usar a nossa ferramenta, você vai ter que fazer esse cálculo por fora, mas é somente saber estabelecer o quanto a mais está sendo utilizado, vamos dizer, de eletricidade na casa do colaborador. Tá? Se alguém ainda ficou com dúvida sobre o que é escopo 1 ou 3, tá? Não dá para responder agora aqui, tá bom? Então, a gente vai depois, no plantão de dúvidas, talvez, tirar essa dúvida. Aí eu vou pedir para a Carol. Carol, deixa eu só ver aqui, tem mais algumas perguntas que eu posso fazer que não tem a ver com escopo 1 ou 3, tá? Aí, de repente, você pode pode responder, tá? Em relação Tá, se o terceiro faz a compensação através da compra de crédito de carbono, como isso deve ser relatado? Tá, isso não vai entrar no seu inventário. A gente tem uma aba específica no registro público, no sistema, onde vocês vão colocar as emissões do inventário de vocês, né, para relatar as compensações ou reduções que você faz para a sua organização. Então, tem uma aba específica lá, que é a aba 5, onde você vai colocar se você compra créditos ou se você vende créditos. Se um terceiro faz a compensação das emissões dele, isso não entra no seu inventário do GHG. Se você quiser e achar relevante, tem alguns campos qualitativos do inventário, onde você consegue contextualizar os dados de emissão do seu inventário, enfim, contar uma história, explicar o que você tem feito na gestão, e você pode colocar essas informações ali de maneira qualitativa mesmo, só para mostrar que isso acontece, mas isso não é algo que vai afetar diretamente o seu inventário, então isso não entra no seu inventário. Tá, boa. Uma próxima pergunta. Na parte de resíduos gerados, não tem a mensuração de plástico? Fiquei em dúvida. Só tem resíduos orgânicos e papelão. Isso. O que acontece, né? Alguns resíduos, como o plástico, por exemplo, eles não vão ter uma emissão no momento que eles são aterrados. Então, eles não vão entrar em decomposição e gerar uma emissão de metano, que a gente fala, né? Então, esses resíduos, eles entram como na categoria inertes, tá? Por isso que só tem aquelas outras categorias que estão na ferramenta, que é orgânicos, madeira, enfim, porque são resíduos que, quando aterrados, então quando eles vão entrar em decomposição, eles vão gerar alguma emissão de metano. Tá, se você puder explicar mais uma vez a diferença entre emissões diretas e indiretas, Carol, e como isso tem a ver com os escopos, acho que o pessoal vai agradecer. Legal. Então, de novo, né, explicando emissões diretas e indiretas, que é o escopo 1, 2 e 3 que a gente fala, né? Emissões diretas da sua organização são aquelas emissões que acontecem dentro dos seus limites organizacionais, né? Então, vamos pensar uma organização com uma planta fabril e um escritório, por exemplo. Tudo que acontece no escritório e nessa planta fabril são suas emissões diretas.
com exceção do consumo de energia elétrica, porque quem gera a energia elétrica é um gerador, né? Então, vai ser escopo 1 do gerador de energia elétrica e vai ser o seu escopo 2. Então, consumo de energia elétrica, escopo 2, todo o restante das emissões que acontecem na sua organização, que você tem controle ou propriedade, é o seu escopo 1, são suas emissões diretas. O que são as emissões diretas da sua organização? São as emissões que estão atreladas à sua cadeia de valor. Pode ser, então, as emissões do seu fornecedor. Então, quando você, na sua fábrica, você precisa comprar uma matéria-prima para fazer o seu produto. Tem as emissões da produção daquela matéria-prima, seja da extração, enfim, que você traz. Tem as emissões do transporte até esse produto que você comprou, essa matéria-prima, chegar na sua fábrica. Tudo isso é uma emissão indireta do seu negócio. Por quê? Não é você que tem gestão ali sobre aquela emissão, ela não acontece sob a sua responsabilidade, você não controla nem tem propriedade sobre aquela emissão que está acontecendo, mas ela está acontecendo porque você tem uma demanda sobre aquilo. Então, quando você compra um produto e tem a emissão do transporte do produto chegar até você, da produção daquele produto para você receber, é uma emissão indireta da sua cadeia de valor. Então, essa é a diferença entre emissões diretas, que são as emissões de escopo 1, e as emissões indiretas, que não acontecem quando estão sob sua responsabilidade. E aí, nas emissões indiretas, a gente fala no escopo 2, consumo de energia elétrica, e o escopo 3 são todas as outras emissões indiretas que acontecem ao longo da sua cadeia de valor. Seja quando você está recebendo os produtos, os insumos, o que seja para a sua organização, seja quando você está vendendo produtos ou serviços para um consumidor final ou para um cliente. Mais alguma, Gui? Boa. Tem mais uma pergunta aqui, se a categoria 15 deve ser contabilizada para outros setores além do financeiro? Sim, se você, de alguma maneira, se a sua organização, de alguma maneira, faz algum tipo de investimento, financiamento de dívida, financiamento de projeto, enfim. A única coisa da categoria 15 é, se você está fazendo um investimento, um financiamento na sua própria organização, então, se de alguma maneira, eu vou investir numa fazenda da minha organização, isso é seu escopo 1, essas emissões são do seu escopo 1. Só vai ser o escopo 3 se você está investindo num terceiro. E aí você decide contabilizar as emissões desse negócio que está sendo financiado, que está recebendo esse investimento na categoria 15, tá? Então, se te beneficia de alguma maneira, se está sob seu controle ou propriedade, vai entrar no seu escopo 1. Só investimentos que você faz em terceiros é que vão entrar na categoria 15 do escopo 3. Tá, legal. E aí tem mais alguém perguntando aqui por fim, se consegue ter visibilidade de quais categorias foram consideradas no cálculo de escopo 3 dos inventários das empresas no registro público. Sim, no registro público tem alguns gráficos, então você consegue selecionar, acho que é em estatística, se eu não me engano, no menu, e aí você consegue selecionar só o escopo 3, e aí você consegue ver todas as categorias que são contabilizadas pelas organizações lá nesse gráfico mesmo. Você consegue ver por organização também, então você pode entrar no inventário de uma organização específica e olhar as categorias de escopo 3 que ela já contabilizou, você pode ver isso por ano, ao longo do tempo, enfim, dá para brincar bastante ali com os gráficos que a gente tem no registro público de emissões. Tá, eu vou fazer uma rodada aqui de respostas rápidas, tá, Carol, que eu posso dar? Tá bom. Tá? Tá, tem um pessoal ainda comentando em relação ao home office, né? Então, vamos só ressaltar que é de relato voluntário, tá? Escopo 3 é de relato voluntário, então se você não conseguir contabilizar, né? Tá o pessoal falando que tenho 10 mil funcionários, como é que eu vou contabilizar isso, né? É de relato voluntário, não precisa, tá? E a gente entende que tem dificuldades, é uma coisa nova, né? Não, enfim, e por isso também é de relato voluntário, não vai impactar no selo do seu inventário, né? Outra coisa, você pode também estimar e extrapolar, você não precisa ter a conta de luz dos seus 10 mil funcionários, né? Você consegue traçar uma média a partir de uma pequena amostragem de quanto a mais de eletricidade, por exemplo, o funcionário está usufruindo por ficar em casa, tá? Deixa eu ver aqui mais o que tem aqui. É possível também, Gui, enquanto você olha aí, você procurar na literatura quanto que
os bens, enfim, que o seu funcionário utiliza no home office emitem. Então, quanto que um computador ligado 8 horas por dia vai ter de emissão? Quanto que uma lâmpada de X watts vai ter de emissão? E aí você consegue extrapolar isso para o número de funcionários. Então, tem algumas maneiras de se fazer esse cálculo, né? Não existe só um jeito de fazer esse cálculo. Boa. Tem alguém perguntando em relação às emissões fora do Brasil, né? Então, emissão fora do Brasil também é de relato voluntário, tá? Então, não precisa, mas para aquelas empresas que quiserem relatar, tem um campo, sim, no registro para você relatar as emissões de fora do Brasil, tá? Vamos ver aqui mais que tem de pergunta aqui. No caso de verificação por terceira parte, com relação ao escopo 3, home office, quais são as evidências que devem ser consideradas, tá? Isso é uma coisa que é melhor você perguntar para o próprio auditor, tá? Normalmente o que se pede, né, quando a gente fala de escopo 3, primeiro que a maioria das empresas não faz a verificação do escopo 3 nesse sentido, né? Então elas fazem a verificação do escopo 1 e 2, tá? E assim você já consegue garantir o seu selo ouro. Mas se você quiser fazer a verificação do seu escopo 3 e quiser incluir também essa fonte de emissão, aí é melhor alinhar com o auditor que tipo de evidência ele vai solicitar, né? E você pode fazer isso numa reunião de planejamento que normalmente antecede, né, o trabalho de auditoria propriamente dito. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Vou pontuar mais uma coisa, então, Pode falar. enquanto você olha aí, Gui, que eu estou vendo, assim, pelas perguntas que o Gui está fazendo, que a maioria das dúvidas estão ainda um passo antes do que a gente está apresentando nesse webinar hoje, né? Então, entender o que são emissões diretas e indiretas, o que é meu escopo 1, o que é meu escopo 3. A gente não falou aqui, mas no nosso site tem algumas notas técnicas que a gente faz aqui do programa para facilitar o entendimento sobre algumas emissões específicas, né? Então, tem a nota técnica que perguntaram de contabilização de escopo 2, que é uma nota técnica que vai falar exatamente o que o programa pede, e a gente tem também 3 notas técnicas que definem cada escopo. Então, a gente tem uma nota técnica que vai definir as categorias de escopo 1, uma que vai definir as categorias de escopo 2 e uma para definir as categorias de escopo 3. Para quem está com dúvida nisso ainda, vale muito a pena dar uma olhada nessas notas técnicas. Elas são bem curtinhas, tem 1, 2 páginas no máximo. E aí lá você vai ter a definição do que é cada categoria e exemplos do que entraria ou do que não entra nessa categoria. Então, fica muito mais fácil de vocês entenderem. E até aquela lista que eu mostrei para vocês, com as 15 categorias, aquela tabelinha amarela, é um jeito que a Ju até vai falar mais para frente, mas isso facilita para vocês entenderem como vocês vão mapear essa cadeia de valor, né? Olhar ali todas as categorias que tem e começar a pensar, eu tenho emissão, eu tenho um fornecedor, enfim, um cliente que se encaixa nessa categoria de bens e produtos comprados ou de bens e produtos vendidos. Tem transporte e distribuição? Então, pegar essa nota técnica de escopo 3, olhar para cada categoria, isso vai ajudar você a identificar onde estão as emissões da sua categoria, onde estão os parceiros que você pode ter aí ao longo da sua cadeia de valor. Então, para quem está com dúvida ainda no que é escopo 1, escopo 3, o que é cada categoria, deem uma olhada nessas notas técnicas, tá? Tá, vamos seguir, Carol. A gente está meio que adiantado no tempo, né? Tem bastante conteúdo ainda para apresentar. Tá, Acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que estão no chat, que tem muita coisa mesmo, tá? Mas a tá gente bom. está com as perguntas aqui gravadas e se alguém permanecer com alguma dúvida, a gente responde, tá? E aí o negócio está pegando fogo aqui, o que é escopo 1, escopo 3, tá boa a discussão aqui no chat, mas a gente não vai conseguir permanecer nesse item, Sim, tá, gente? Aí se permanecer sim. alguma dúvida, liga para mim depois, ou manda um Manda no e-mail do e-mail, manda um GHG. e-mail no GHG, tá? E, Vamos lá, pessoal, Carol. sim, e é Vamos uma lá. zona cinzenta mesmo, nem tudo vocês vão saber conseguir identificar, e por isso que vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Não vai ser aqui agora que a gente vai conseguir resolver todas as dúvidas, porque são muito específicas. Então, continuando aqui nos limites mínimos, né, que a gente estava falando, para você considerar que você realmente fez uma gestão ali daquela categoria do escopo 3. Para as categorias de resíduos,
de processamento de produtos, enfim. Então, você tem que fazer, tem que mapear todas as emissões que ocorreram durante o descarte, o tratamento ou o processamento. Então, lembra, se eu envio um resíduo para um aterro, vai ter uma emissão ali na decomposição desse resíduo, eu preciso contabilizar essa emissão. Se eu envio para incineração, vai ter uma emissão, eu preciso contabilizar. O uso de energia elétrica para processar algum produto que eu vendi, também tem uma emissão, eu preciso contabilizar. Então, minimamente, eu preciso contabilizar essas emissões. Bens arrendados ou franquias, né? Então, tem organizações que têm franquias, você não controla aquela franquia, mas é uma franquia que está no nome da sua organização, o que, que você faz com essas emissões, né? Então, você vai alocar ali na categoria 14, bens arrendados, seja upstream ou downstream, então, bens que eu arrendo ou bens que estão sendo arrendados de mim, eu tenho que contabilizar todas as emissões que ocorrem durante essa operação. E aí, de novo, né? Opcional, as emissões do ciclo de vida associadas à fabricação ou à construção desses ativos arrendados. E para a gente finalizar aqui, emissões diretas do uso dos produtos vendidos ao longo da minha vida útil. Então, essa categoria 11, uso de produtos vendidos, então pensa que eu sou uma empresa que fabrica geladeiras. Se eu quiser, eu posso contabilizar o consumo da energia elétrica do consumidor final, né, de quem comprou aquela geladeira, e colocar no meu escopo 3. Eu posso contabilizar isso também, vai entrar aqui nessa categoria 11. Então, eu sou uma fábrica de carros, eu posso contabilizar a emissão do combustível consumido por aquele carro, também vai entrar aqui na categoria 11. Então, uso de produtos vendidos, produtos que eu vendi, se eles têm emissão em algum momento, eu posso contabilizar. E por último, a categoria 15 de investimentos, que eu já falei bastante, então são essas emissões relacionadas aos financiamentos que não são próprios, então que não vão entrar no meu escopo 1 ou 2, que não estão diretamente atrelados à minha organização, então que eu faço para um terceiro, e aí eu vou contabilizar essas emissões proporcionalmente à parcela que eu fiz do investimento, né? Então, às vezes, você vai ter ali uma organização que vai fazer uma captação de investimentos com diversos players, e eu vou contabilizar as emissões proporcionalmente ao quanto eu investi naquele montante, tá? Basicamente é isso que eu tinha para falar sobre limites mínimos de escopo 3. Então, eu não passei definindo todas as categorias, né? Aqui foi mais uma visão geral para vocês entenderem, quando a gente está falando de contabilização de escopo 3, qual é o mínimo que eu preciso fazer. Então, qual é o meu esforço mínimo para contabilizar essa categoria? Então, eu falei aqui para vocês, né, esforço mínimo de contabilizar as emissões do transporte ou a construção de um bem ou ativo, mas, lógico, você pode ir além, porque, como eu tinha falado, né, o céu é o limite no escopo 3, tá? Acho que dúvidas a gente acabou tirando todas ao longo do caminho, mas se tiver mais alguma com relação a limites mínimos ou que eu falei, Gui, a gente pode fazer agora. Vamos seguir, eu acho, Carol, Vamos em função seguir? do tempo, e aí depois no final a gente tem um tempo ainda para tirar dúvidas, e a gente já se compromete, né? A gente está conseguindo salvar todas as dúvidas aqui, as dúvidas que a gente não conseguir responder, a gente vai mandar um comunicado para todos os membros com as respostas para as dúvidas que estão sendo colocadas aqui, tá bom? Para ninguém ficar sem a pergunta respondida. Acho que a gente pode seguir, então. Tá legal. Eu vou chamar então agora a Juliana, e ela vai falar com vocês um pouquinho sobre a coleta de dados, né? Então, sim, a maior dificuldade de vocês é como fazer essa coleta de dados. Então, para ver se a gente consegue ajudar vocês um pouquinho nisso, e vai falar também sobre como são feitos esses cálculos aí. Bom, obrigada, Carol. Boa tarde, pessoal. Falando, então, um pouco sobre essa parte de coletas de dados, né? A gente vai tentar aqui, obviamente, por conta do tempo, também não vai ser possível tratar em detalhes cada uma das categorias de escopo 3, né? Que são muitas categorias, mas então a gente vai tentar dar um overview e também um caminho das pedras, né? Para vocês saberem um pouco onde vocês podem procurar esse tipo de informação. Então, pode passar. Pode passar, isso. Então, falando de Caminho das Pedras, né, esse guia é um guia muito interessante, que
é um guia de mais de 170 páginas, né, bem extenso, explicando cada uma das categorias de escopo 3 e também mostrando caminhos de como se podem calcular as emissões de escopo 3 para cada uma dessas categorias, né? Então, o guia ele vai trazer tanto um resumo de o que significa, né, o que precisa ser contabilizado nessa categoria, vai detalhar um pouco daqueles limites mínimos que a Carol falou, né? Então, para cada categoria, a gente tem um recorte mínimo que deve ser considerado pelo programa GHG Protocol, né? Então, isso está detalhado, onde, né, você pode coletar esses dados, né? Quais são as referências que podem ser utilizadas também tratado nesse guia, e principalmente, né, como que eu faço o cálculo, né? Então, como calcular as emissões, né? Quais são os métodos que podem ser seguidos para fazer esse cálculo. Óbvio, aqui a gente vai passar um pouquinho sobre isso, mas para saber mais detalhes, a gente deixa aqui, com certeza, esse guia para vocês olharem com mais calma e avaliarem, né? Ele está lá no site do GHG Internacional, que a gente já deixou aqui no chat para vocês. Pode passar. Então, falando de coleta de dados, né, o primeiro passo, né, e um pouco assim, depois de que você já fez o que a Carol falou, que é muito importante, que acho que é o passo principal, né, é olhar para a sua cadeia de valor e tentar entender aonde você está e quais são, né, os processos, as cadeias que estão antes de você, né, nos seus processos upstream e também no seu downstream. Então, olhar para a sua organização e mapear todos esses agentes da cadeia de valor e ter uma noção dessas emissões, né? Então, fazendo ali aquela identificação, né, de quais são as fontes e as categorias de impactos mais relevantes para a sua cadeia de valor ou para o seu negócio, né? Feito isso, obviamente, você vai identificar, vamos supor, das 15 categorias, você identifica que tenha 8, 9, 10 categorias que são que tem ali potencial, né, para emissões. É óbvio que você não vai conseguir dar conta disso tudo, né, até porque esse escopo 3 é muito mais complexo do que as emissões de escopo 1 e 2. Então, o primeiro passo é priorizar os esforços para coletas de dados, né? Então, você olhar com muita calma, né, e gastar mais energia com as emissões que você identificou como sendo mais relevantes. Então, para as categorias de escopo 3, que você sabe que tem um potencial maior, né, de tanto impacto, né, nas emissões, essa que você deve gastar mais esforço na coleta de dados, para coletar dados mais precisos né, com mais informações dessas categorias. Então, você vai, faz a coleta de dados, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e depois disso, né, na coleta de dados, muitas vezes depende de dados do seu fornecedor, né? Não são só dados que você tem, que você consegue levantar na sua empresa, então, muitas vezes você não tem esses dados, né? Você vai descobrir que vai faltar. Então, o próximo passo é completar esses gaps nos dados, né? Através sempre de referências robustas, aí, reconhecidas internacionalmente, ou com a base de dados, enfim, né, fontes confiáveis para completar os dados. E, por fim, né, o último passo é melhorar a qualidade dos dados sempre ao longo do tempo. Então, quem participou, né, do treinamento do GHG Protocol sabe que a gente sempre fala sobre os princípios que guiam todo o processo aí, né, de contabilização dos gases de efeito estufa, e é muito relevante, então, você sempre deixar isso muito bem rastreado e muito bem transparente. Então, identificar, né, colocar ali sempre o que pode ser melhorado, e aí no próximo ano, no próximo ciclo, vocês buscarem sempre melhorar a qualidade dos dados ao longo desse tempo. Pode passar. Falando sobre coleta de dados, né, que tipo de dados podem ser coletados, né? Tem uma grande classificação que tem a ver também com essa questão do esforço que você precisa colocar, né, para fazer a coleta de dados, que é a divisão entre dados primários e dados secundários.
Os dados primários são os dados que você coleta na fonte mesmo, né? Então, são leituras de medidores, registros internos, né? São dados baseados ali no balanço de massa, estequiometrias, ou seja, são dados diretos, né? Que você coleta diretamente das fontes de emissão. Então, são dados muito mais precisos, porém mais difíceis de serem coletados. Né? Já os dados secundários são médias, são extrapolações, né? São dados geralmente menos específicos, né? Uma média nacional, uma média geral, não um dado daquela organização, daquele produto, mas são dados mais facilmente localizados, porém com uma menor especificidade ali, né? Então, gerando uma incerteza um pouco maior. Além dessa divisão, pode passar o slide, a gente tem um outro tipo, a gente pode, né, dividir os dados em pensando ali num recorte, né, que a gente está olhando entre os níveis, né, tanto se eu estou coletando um dado a nível de produto, que para o caso do escopo 3, para algumas categorias, esse dado ele é preferível, né, então você coletar o dado ali a nível do produto. Mas quando isso não é possível, você pode pegar um dado de um processo, de uma fábrica inteira, de uma empresa, né, de uma organização, e extrapolar isso, fazer alguns cálculos para ter uma noção de qual que é o dado ali no nível do produto. E dependendo de cada uma das categorias de impacto, é um tipo de dado diferente, né, um nível diferente de dado que a gente vai precisar também. Pode passar. Falando nesses dados, né, a gente também tem que olhar para os fatores de emissão quando a gente está falando da coleta de dados. No escopo 1 e 2, esses fatores de emissão, muitas vezes eles já estão embutidos ali na nossa ferramenta de cálculo. Então, vocês não precisam coletar esse tipo de dado, né, que são os fatores de emissões. Já nas categorias de escopo 3, e depois ali a gente vai ver, a nossa ferramenta de cálculo, ela não consegue colocar ali todos, um método específico, né, para se fazer o cálculo das emissões de todas as categorias, né? A gente tem ali alguns modelos e métodos de cálculo de algumas categorias de escopo 3 que se aplicam a vários setores, mas muitas delas são muito específicas para cada setor, por isso a gente não tem na nossa ferramenta. E aí é a própria empresa que tem que ir atrás desses fatores de emissão para fazer o cálculo mesmo, né, da emissão total. Então, ela tem que ir atrás do dado da atividade, que é aquele dado de entrada ali, né, vamos dizer, para a ferramenta, mas também do fator de emissão, para depois multiplicar um pelo outro e ter a emissão em si, né? Então, esses fatores de emissões, eles também podem ser fatores relacionados aos materiais e produtos, né? Então, vamos pensar naquela categoria de produtos e serviços comprados, né? Categoria 1. A gente precisaria dos dados dos fatores de emissões para cada quilo daquele produto, eu teria que saber qual que é a emissão em CO2 equivalente do que eu estou comprando, né? E esses fatores de emissões podem ser também divididos em berço ao túmulo ou berço ao portão, como a Carol já explicou. Geralmente, por exemplo, essa categoria 1 é do berço ao portão. Então, eu tenho que buscar um fator de emissão que leve em consideração, né, a pegada de carbono daquele produto, desde lá da extração da matéria-prima até a produção e, às vezes, a distribuição desse produto, né? Então, são fatores que a gente tem que considerar. No caso da energia, eu também preciso, né, dependendo de qual categoria a gente está olhando, de fatores de emissões específicos para o berço, sendo eles, né, de berço ao túmulo, ou seja, desde lá da extração das matérias-primas para a produção do combustível que vai ser queimado, que vai gerar energia, até um fator de emissão específico para uma fase, por exemplo, para a fase da combustão de combustíveis para geração de energia, né? Então, dependendo da categoria e dos limites mínimos de cada categoria, a gente
deve utilizar um fator de emissão diferente. Tá? Pode passar. E aí é onde a gente pode buscar, né? Que a gente deu algumas opções, mas no site do GHG Internacional e nas nossas notas técnicas, a gente tem ali uma gama grande de fontes que vocês podem consultar para conseguir esses dados, né? Então, a nossa própria ferramenta de cálculo ali traz muitos fatores de emissões. A gente tem, quando fala de escopo 3, especialmente para a categoria 1 e 2, a gente precisa de dados, né, do berço ao portão. Então, são dados baseados em avaliação de ciclo de vida, né? São dados de pegada de carbono, são dados do GHG Protocol para produtos, né? Então, a gente pode utilizar a base de dados de avaliação de ciclo de vida, como o EcoInvent, para conseguir esses fatores, né? O IPCC, órgãos governamentais e até artigos científicos, né? Também podem ser bases consultadas. Pode passar. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Bom, fiz a coleta de dados, agora eu vou escolher ali o método, né? Como calcular essas emissões. Para cada, como eu falei, né? Para cada categoria de escopo 3, o guia do GHG Protocol, ele traz uma maneira de calcular, às vezes mais de uma maneira, né? Então, tem aqui listado, né, para todas as categorias, quais são os métodos de cálculo que o guia traz, né? Então, ele traz do método mais específico, que seria um método mais preciso ali, né, mais específico, até um método mais geral, mais baseado em médias, né, com maiores estimativas mais grosseiras. Né? Por exemplo, esse método baseado em gastos é um método que, a partir do quanto você está gastando para comprar aquele produto ou para vender aquele produto, é possível estimar quais são as emissões de gás de efeito estufa. Né? Então, aqui, né, das 15 categorias, a ferramenta do GHG, ela apresenta, né, alguns métodos para 5 categorias, né? Então, transporte e distribuição, upstream, downstream, viagens a negócio, deslocamento de funcionários, casa-trabalho, e depois a parte de resíduos gerados pela operação. Né? A gente tem, né? Vocês podem escolher ali do método mais preciso até o menos preciso para calcular essas emissões. Já para outras categorias, a gente não tem isso na ferramenta, então, cada instituição, né, vai ter que olhar com mais calma, né, os guias e identificar qual o melhor método para o cálculo da organização. Lembrando que, né, de um ano para o outro, se você também quer melhorar a qualidade desses dados, você também pode mudar o método, mudar a forma da coleta de dados para conseguir um método mais específico para se fazer, né, o cálculo. Pode passar. E aí, só um exemplo que a gente traz aqui para finalizar, que a gente está com um prazo super apertado, né? Por exemplo, na categoria 1, né? A gente tem ali bens e serviços comprados, 4 métodos. O método específico do fornecedor seria o método mais preciso que a gente consegue esses dados, que seria você saber quanto você compra de matéria-prima daquele fornecedor, esse dado é fácil, mas que o seu fornecedor tenha feito um estudo de pegada de carbono, por exemplo, daquele produto que ele está te vendendo. E aí você usa aquele fator de emissão, né, do berço ao portão, para fazer o cálculo dessa categoria. E aí, se você não tem isso, você parte para outros métodos, né? O método híbrido ou o método baseado em dados médios, você pega, bom, se ele não tem a pegada de carbono, mas ele faz o relato de emissões de escopo 1 e 2, eu posso ali fazer um tipo de cálculo para tentar estimar qual seria a pegada de carbono daquele produto que o fornecedor está vendendo. Né? Ou então, se ele não faz também, não relata, né, e não faz o cálculo das emissões de escopo 1 e 2, eu posso partir por uma base de dados, né? Então, utilizando dados médios aí, da literatura para tentar fazer a estimativa dessas emissões.
E, por fim, né, se eu não tenho nada disso, eu posso utilizar o método baseado em gastos, que até o próprio GHG tem uma ferramenta que traz um pouco disso, né, mas o GHG internacional, né, mas então são métodos, né, diferentes. A gente trouxe aqui um exemplo bem rápido, né, da categoria 1, mas isso se aplica para todas as demais categorias de escopo 3. Era isso. E pode falar, Carol, agora eu passo a palavra para você de novo, e depois acho que está com o tempo super em cima, né? Não sei se vai ter espaço para as dúvidas finais sobre essa parte. Sim, só para terminar, antes do Gui voltar, esse slide aqui só para mostrar que a gente passou por esses 4 passos aí das etapas de mapeamento, né, das emissões de escopo 3, e no próximo webinar que a gente vai ter dia 24, aí a gente vai falar um pouquinho sobre como definir metas e acompanhar o desempenho aí da gestão dessas emissões. Obrigado, Carol. Obrigado, Juliana. Pessoal, acho que a gente, né, bota aqui o calendário, né? Infelizmente a gente já está com o tempo estourado e a gente está aqui com uma participação quase 3 vezes maior do que a gente normalmente tem nesses webinars temáticos do GHG Protocol. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, mas claramente a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas que estão no chat aqui, tá? Tem muita dúvida por lá. Então, aqui o nosso compromisso, a gente está salvando o chat, o nosso compromisso é de fazer um compilado dessas dúvidas e mandar para vocês as respostas por e-mail, tá? E aí ressalto que se alguém tiver alguma dúvida em especial, pode mandar, né, para o nosso e-mail, ghg@fgv.br, ou marcar um call com a gente, e ainda vai ter também o plantão de dúvidas, né? Então, queria agradecer muito a participação de todos vocês. Realmente nos surpreendeu aqui 260 pessoas participando aqui com a gente, ficamos muito felizes. Esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado. Agradeço também a Carolina e a Juliana pelas palestras. E lembrando que dia 24, então, do 5, né, 24 de maio, a gente vai ter o segundo webinar para falar um pouquinho sobre estratégias de estabelecimento de metas ou medidas de redução de emissões no seu escopo 3, tá? Então, pessoal, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrar por aqui e esperamos revê-los todos no dia 24. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, pessoal.